Você já deve ter visto esse tipo de notícia rolando essa semana. O argumento é de que as pessoas que deixam seus Ethereums travados para mineração estariam correndo para destravar esses Ethereums e isso geraria uma grande pressão de venda. E de fato, existem mais de 910 mil Ethers em processo de retirada. Mas afinal, o que isso significa? Nesse vídeo eu quero te mostrar que você não precisa temer esse tipo de acontecimento e o que de fato está acontecendo com o Ethereum. Eu sou Matheus Savarez, sócio e cofundador da Target, uma consultoria de investimentos focada em criptoativos que ajuda centenas de pessoas a ganhar milhões de reais nesse mercado. Sem promessa de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém e sem venda de curso. Então, se isso é algo que você se interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma atualização. Vamos começar pelo principal então. Essa notícia que rolou que tem uma fila de quase 1 milhão de Ethers em processo de unstaking, né, e que todo esse montante poderia gerar uma pressão vendedora tremenda no Ethereum e o preço aí vai para $2.000 de novo, né, volta para o padrão que estava há mais de 2 anos atrás. O que isso quer dizer? O que é esse unstake? Staking é o processo de mineração no Ethereum. Para você participar e ser um validador ali, o responsável por dizer se as transações estão ocorrendo de forma coerente, se está tudo certo, e o processo de achar novos Ethereums, né, na mineração de blocos é chamado staking. E não é nada diferente de você travar uma quantia mínima de 32 Ethereums, deixa aquilo ali travado como garantia e automaticamente você começa a validar e a receber pequenas quantias de Ethereum nesse processo de mineração. Só que quando tem um saque muito grande, as pessoas começam a olhar o seguinte: opa, parece que os mineradores agora não estão mais tão interessados em ganhar aquelas pequenas taxas e possivelmente eles vão começar a vender esse Ethereum. E logo depois que o preço sobe demais, esse argumento é muito fácil, né? Parece muito lógico que é isso que está acontecendo. Eu tenho ali 50 mil Ethereums travados, estou ganhando uma grana com a mineração, uma grana bem boa, mas isso para mim já não é mais suficiente. Eu já ganhei dinheiro demais, eu quero tirar os meus 50 mil e quero começar a vender isso daí. Agora, por que esses 910 mil Ethereums não são uma grande preocupação de pressão vendedora? É muito simples, é porque o Ethereum ele foi projetado para evitar que isso aconteça, para evitar esse tipo de manipulação no seu preço. Acontece que a quantia que os mineradores conseguem tirar de Ethereums por dia ela é limitada a cerca de 57 mil Ethereums por dia, que dá em torno de 240 milhões de dólares. Então não tem como esse pessoal querer vender esses 910 mil Ethereums da noite para o dia. Isso simplesmente não vai acontecer e se eles de fato estão querendo vender, isso vai levar vários dias. Só que esse tipo de movimentação já aconteceu no passado e ela não está ligada, ela não tem a correlação entre uma alta quantia de Ethereum saindo na mineração e o preço despencar. Isso simplesmente não tem correlação e eu vou mostrar aqui nesse vídeo ainda. Então por que as pessoas estão tirando o Ethereum da mineração? Essa é a pergunta que não quer calar. O que leva a esse tipo de movimento? Principalmente quando a gente está no olho do furacão, muito perto do evento, é difícil, né, dizer como as coisas estão se desenhando. Quem sabe daqui a um mês isso fique mais claro. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses aqui que vão guiando, né, trazendo um pouco de luz para essa situação. Um dos principais eventos que aconteceu há pouco tempo, e eu trouxe um vídeo aqui no canal, foi uma determinação da SEC, dizendo que os protocolos que oferecem esse serviço aí de mineração, né, eles não são valor imobiliário. Em resumo, o que isso quer dizer? É extremamente benéfico para o mercado cripto, porque havia todo um medo de que em algum momento a SEC ela poderia determinar que quem oferece mineração de Ethereum tem que se regular aqui comigo, você está oferecendo um contrato de investimento, isso aqui é um valor imobiliário. Então muito capital que queria fazer staking não estava fazendo por causa desse medo da regulação, ou estava fazendo, digamos assim, de forma um pouco mais oculta, com outros tipos de protocolo que não entreguem, né, quem está fazendo a mineração. Agora, com essa determinação da SEC de que pode fazer liquid staking, não tem problema nenhum, é muito provável que esteja acontecendo aqui uma virada de mão, uma migração dos Ethereums que estavam em determinados protocolos e agora estão fluindo para outros protocolos, se não fluindo até mesmo para os ETFs que existem aí na Bolsa de Valores americana, porque é questão de tempo para os ETFs começarem a oferecer também o staking para os seus investidores. Aqui nesse gráfico tem um pequeno exemplo, né, da migração do Ethereum. É claro que uma parte que saiu de outros protocolos foi realmente vendida, mas veja como é quase que um balanço, né? Nós temos uma parte aqui bem elevada, com mais de 200 mil Ethereums recebendo, e uma outra parte aqui
caindo, né, com menos 200 mil Ethereums em protocolos de staking. Então, de fato, já dá para enxergar uma pequena migração, inclusive para essa Figment aqui, que é um protocolo mais voltado para institucional. Então, o que pode estar acontecendo por baixo dos panos desses 910 mil Ethereums aí para ser retirados é simplesmente migração, troca de um protocolo por outro. E para pensar no seguinte, em tempo real, nós estamos vendo um dos maiores unstakings de Ethereum na rede, em toda a história, desde a criação desse processo de Proof of Stake, né? É um dos maiores saques que já aconteceram e mesmo assim a rede segue intacta. O Ethereum segue trabalhando, as camadas 2 do Ethereum seguem processando milhares de transações por segundo a taxas irrisórias. A gente não está vendo um acúmulo de transação no Ethereum agora. Ela está fluindo normalmente. Isso aqui é realmente um feito tecnológico absurdo. É incrível enxergar isso acontecendo. O que poderia até ser considerado, né, um ataque à rede do Ethereum, não está acontecendo simplesmente nada com ela. Ela segue funcionando normalmente. Se isso aqui estivesse acontecendo com outras redes que são mais centralizadas, como por exemplo a própria rede da Solana, se nós tivéssemos uma saída massiva de validadores, a história poderia ser muito diferente. Mas não é o caso aqui no Ethereum, que é uma rede extremamente antifrágil nesse sentido. E muitos estão tratando esse evento como realmente o fim do Ethereum. A alta que nós estávamos esperando aqui já aconteceu, agora para o final do ano não tem muito o que acontecer, esses Ethereums que estão saindo daqui vão ser vendidos a mercado e o preço vai despencar, né? Realize suas posições, não tem mais nada de bom para acontecer. Só que quando nós vamos para o passado, nós notamos que picos de saque no staking não corroboram para quedas de preço acentuadas. Muito pelo contrário. Nós tivemos em maio desse mesmo ano, aqui 2025, um saque de 55 mil Ethereums num dia. No dia anterior aqui, nós tivemos 74 mil Ethereums saindo. Antes disso, 88 mil Ethereums. Então, coisa pra caramba saindo da rede. E se você lembra bem desse período, maio de 2025, o preço subiu 40% em poucos dias. Então, não necessariamente há uma correlação. É uma correlação extremamente espúria dizer que a mera saída de Ethereum do staking vai gerar pressão de vendas. Porque, de fato, na história do Ethereum, isso não aconteceu. Pode acontecer agora? Pode. Mas o fato é que uma coisa não causa a outra. Pode ser uma correlação, mas não é uma causalidade. E em meio a todo esse evento que está acontecendo, o que também está acontecendo na rede Ethereum? As pessoas estão vendendo ou ainda está acontecendo a acumulação? Porque, no fim das contas, é isso que a gente quer saber. Se as pessoas estão mandando muito Ethereum para as corretoras ou se não, os saques continuam e ainda tem os grandes holders ali, as baleias, acumulando mais Bitcoin. Quando nós vamos para o lado institucional, sim, nós vemos uma grande acumulação, as posições aqui, como você pode ver nessa imagem, estão aumentando, os grandes fundos de investimento e ETFs de Ethereum estão aumentando as posições. Na última semana foi um total de quase 3 bilhões de dólares institucional nesses ETFs. Com quem já tinha posição, UBS aumentou em 86%, Goldman Sachs em 73%, Jane Street mais 55% e Citadel mais 41,6%. Só no Ethereum. Nós temos também as grandes empresas de tesouraria no Ethereum, como a SharpLink, que tem 740 mil Ethereums. Isso aqui dá 3 bilhões de dólares. Pensa, uma única empresa tem 740 mil Ethereums. E a pressão de saída do staking é 910 mil. Não está muito longe assim. Então, não é uma... Mesmo que esses 910 mil fossem vendidos a mercado, teria pessoas interessadas em comprar tudo isso e um pouco mais. Bitmain, por exemplo, ela tem 1,52 milhões de Ethereums. Só uma empresa. Isso dá 6,6 bilhões de dólares. E como é que está o volume de Ethereum nas corretoras? O que está acontecendo? Nós vemos aqui ao longo de todo esse mês grandes barras vermelhas de Ethereum sendo retirados das corretoras. Isso aqui é grande acumulação. Então veja, o preço foi subindo, as barras vermelhas aumentaram. Gigantescas, né? Aqui principalmente. Agora que o preço está caindo, é normal que tenha um pouco mais de barras verdes, ou seja, de pessoas mandando Ethereums para as corretoras. Mas ainda assim não é algo expressivo perto do que nós tivemos há pouco tempo atrás. E muita gente pensa, pô, mas aqui pode ser o começo de uma tendência de mais envios de Ethereums para as corretoras. Pode ser que sim, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Mas uma barrinha verde não quer dizer grande coisa quando nós temos um acúmulo sistêmico e já há muito tempo, muito consistente de Ethereums por parte de grandes players, Ethereums que estão saindo efetivamente das corretoras. Esse gráfico aqui tem uma noção um pouco melhor disso. Olha como
ao longo dos últimos meses, a quantia de Ethereums saindo de corretoras é absurdamente grande. E essa pequena barra verde que nós tivemos é isso daqui, ó. Tava lá embaixo, agora deu uma pequena subida. Então não é nada, não é um movimento para se preocupar, como as notícias tentam fazer parecer. Então nós estamos vendo nesse momento no Ethereum uma simples recalibragem, é o sistema voltando a ficar mais saudável, porque nós tivemos uma alta frenética no Ethereum, foi isso que aconteceu. O preço ele subiu rápido demais. E quando o preço sobe rápido demais, não dá tempo de acontecer aquela acumulação nos novos patamares de preço. Então é normal que o preço quase bata ali nos 5 mil, cai de volta para os 4, quem sabe até um pouco mais, para voltar aquela acumulação com calma. Quem tem mão de alface começa a vender a posição com muito medo e quem é o capital inteligente começa a reacumular esses valores. Isso é saudável que aconteça e tem que acontecer isso para que uma nova alta sustentável aconteça. O Ethereum não vai para 10 mil dólares de forma sustentável sem parar. Ele vai para 6, cai um pouco, vai para 8, cai mais um pouco, cai metade, quem sabe, e aí sim desponta novas máximas. É assim que tem que acontecer. E outros pontos positivos que estão acontecendo. Aqui nós temos alguns gráficos mostrando, por exemplo, a oferta. Veja como a oferta ela despontou, segurando a pressão compradora. Um aumento da oferta significa, de fato, Ethereum sendo vendido. Mas veja como a demanda ela segue em patamar muito mais elevado do que a oferta. Nós temos aqui quase o dobro, né? 70% a mais de demanda do que temos de oferta no Ethereum. E outro ponto aqui, né, indicativo de um possível FOMO pelo qual nós tivemos passando aqui no mês passado. Veja que no comecinho aqui do gráfico, era julho ainda, o sentimento do Ethereum bateu o segundo desvio padrão. Isso aqui é coisa pra caramba. Foi de fato uma aceleração muito maior do que o saudável para a rede. E isso daqui vem se equilibrando. É normal que esses desvios que acontecem em fatores de oferta, demanda e sentimento, eles vão tendendo para o 0 a 0. Então nós tivemos aqui uma elevação do sentimento, depois uma queda que posteriormente originou uma queda no preço. Isso é normal que aconteça e que bom que isso está acontecendo. Digamos assim, recalibrando rota, abastecendo um pouco mais do Ethereum para que ele volte a ficar saudável para romper novas máximas. Então não tem que se preocupar com todo esse volume de Ethereum saindo do staking. Isso aqui está acontecendo junto com uma legislação extremamente favorável para o staking, então é muito mais provável que são big players ajustando a rota, transferindo esses Ethereums para outros protocolos. Se for de fato uma pressão de venda, não tem problema, porque é uma pressão de venda que é limitada a 240 milhões de dólares por dia, e o volume de Ethereum ele sobe bilhões de dólares por dia, não tem nada para se preocupar, não é um volume fora do comum para uma moeda tão bem estabelecida como ela. E os outros indicadores que nós temos aqui, de Ethereum em corretora, cada vez menor. Oferta de Ethereum diminuindo, demanda de Ethereum ainda em patamar elevado e sentimento buscando um equilíbrio, né? Nós temos que fugir do FOMO, ele tem que voltar para o zero, quem sabe até ficar um pouco negativo. É bom que isso aconteça para que nós consigamos novas altas no Ethereum e isso não deve demorar muito para acontecer. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho do que nós estamos enxergando nesse momento, tirado um pouco da sua preocupação com essas notícias que estão rolando. Provavelmente tem grandes players animados com o preço do Ethereum caindo, graças a esse tipo de notícia. Pode ter certeza que eles estão acumulando e se você tem essa possibilidade, acumule também. Se quiser fazer isso com ajuda profissional, não deixe de conhecer os links aqui na descrição, conheça o nosso trabalho. Nossa função aqui é justamente essa, te ajudar a caminhar nesse mercado que é tão complexo dos criptoativos, mas como um sócio realmente, estando do seu lado, ganhando junto com você. Esse é o nosso principal valor. E se você quer ficar ligado nas atualizações, tem o link de um grupo do WhatsApp aqui que nós informamos você gratuitamente das principais acontecimentos aí do mercado. Só clicar no link e entrar no grupo. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.